gente, é um grande prazer. Vamos nos acomodando, procurando seus lugares. Aí o pessoal tá chegando na manhã de hoje. Vai ser um dia muito especial aqui hoje, tá, gente? Então, senhoras e senhores, eu quero dar primeiramente um grande bom dia a todos vocês e ouvir um bom dia de vocês também. Bom dia. É com grande honra que o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo recebe vocês para o nosso 12º Fórum Caminhos da Liberdade. Neste ano, convidamos vocês a conhecer a nova Rota Novo Brasil, um espaço para reflexão, diálogo, ideias e de afirmação dos valores que moldam sociedades verdadeiramente livres e prósperas. Estamos aqui para debater propostas que transcendem conjunturas e se tornam faróis para um Brasil que necessita trilhar um novo caminho. Nós queremos agradecer às empresas que nos acompanharão nessa grande jornada, neste grande dia, que são minha grande casa, Jovem Pan, aplauso, gente! Apex, Atlas Network, Capital Upgrade, Falcon, Herbíssimo, Goshen Land, Market Makers e outros grandes parceiros, Eagle, LS Experience, Ranking dos Políticos, Porto Seguro, Grupo Mauá também com a gente e Maple. A realização do fórum é do IFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Nós queremos agradecer a todas as autoridades que estão aqui presentes, que estão chegando aqui hoje, nesta manhã, os palestrantes, os mediadores do 12º Fórum Caminhos da Liberdade. Quero agradecer também a diretoria, associados, quero agradecer os colaboradores do IFL, além dos presidentes e representantes dos demais institutos que formam a Rede Liberdade. Senhoras e senhores, vamos dar início então? Eu vou chamar agora ao palco ela, a presidente do IFL São Paulo, Daniela Villagra, para o discurso de abertura. Recebam com uma salva de palmas, gente. Bom dia a todos. Bem-vindos à 12ª edição do Fórum Caminhos da Liberdade. Esse fórum é realizado pelo IFL São Paulo, Instituto de Formação de Líderes, um instituto sem fins lucrativos e apartidário, que tem como propósito formar jovens lideranças que tenham impacto na sociedade. Há 12 anos, esse fórum reúne pessoas que têm a mesma visão: construir um Brasil mais livre e mais próspero. O Brasil é um país que carrega uma carga de criatividade, empreendedorismo e resiliência como poucos no mundo. A nossa história foi moldada por indivíduos que ousaram romper com o conformismo e abrir novos caminhos. Mas nosso país ainda enfrenta entraves profundos: dificuldade para empreender, burocracia excessiva, instabilidade institucional, insegurança, censura e impostos sufocantes. Apesar do talento e da resiliência do povo brasileiro, seguimos aquém do nosso verdadeiro potencial. Então é por isso que é a hora de identificar o que nos atrasa, de construir soluções práticas e de criar uma base de valores para que a gente possa mudar o Brasil e o rumo. Então é hora de mudar a rota, abrir novos caminhos, de criar uma nova rota, um novo Brasil. E eu agradeço a presença de todos aqui que dedicaram um tempo de suas agendas para virem ampliar a mente, ouvir os debates e estarem mais preparados para defender um valor que, para nós do IFL São Paulo, é um valor inegociável: o valor da liberdade. E por mais que seja a essência da natureza humana, ela sempre está sob ameaça. A liberdade nunca é um estado constante, nunca vai ser fixo. Nós precisamos defendê-la todos os dias e passar de geração para geração. Então é por isso que estar aqui hoje é chamar esse desafio para si mesmo, de defender a menor minoria, o indivíduo, e todos os indivíduos, não importam a sua origem, de buscar uma sociedade que julga menos por rótulos, de características que não escolhemos, e mais pela meritocracia de nossas ações e pensamentos. É lutar contra o populismo, tanto de esquerda quanto de direita. Não é trabalhar para ter um Estado que ajude mais, mas sim para ter um Estado que pare de atrapalhar.
É defender a liberdade de expressão, o direito de qualquer brasileiro de falar qualquer opinião, principalmente aquelas que não concordamos, porque é questão de defender um princípio. Então, eu peço que aproveitem o dia de hoje, espero que seja rico e que os debates possam agregar para nós, como indivíduos, para que a gente possa levar para as nossas famílias, para as nossas empresas e também para aquele brasileiro comum que acorda cedo de manhã para trabalhar e não sobra nada para ele no fim do mês, porque ele precisa sustentar não só a sua família, como também um Estado inchado e ineficiente. É por esse brasileiro que não está ligando para o que está acontecendo em Brasília, porque ele tem questões muito mais importantes para se preocupar, que a gente está aqui hoje. E se a gente quer construir um Brasil novo, depende de nós. Então, eu gostaria realmente de agradecer a presença. Obrigada e tenha um excelente evento. Palavras da grande Daniela. Quero receber mais uma vez a todos vocês que estão chegando, se aproximando aí nesta manhã de 11 de setembro para esse grande dia, esse grande evento. Então, vamos nessa então? Vamos voar neste dia, vamos aí ter um dia de grandes autoridades, pessoas importantes que vão fazer parte desse compromisso aqui hoje. Então, de imediato, nós vamos direto para a abertura do painel Segurança 360, o olhar público e privado na defesa da liberdade. Olha o tema. Neste painel, queremos mostrar que segurança anda, gente, lado a lado com tecnologia, números e execução. O objetivo é iluminar a centralidade da segurança como fundamento para um novo Brasil. Um país onde empreender não seja um ato de coragem apenas, mas de criatividade também. Onde circular pelas ruas seja uma experiência de cidadania e não de sobrevivência. Onde o Estado cumpra a sua função mais básica, garantir a ordem para que o indivíduo possa ser livre. Chama ao palco, então, os convidados para esse primeiro tema. Vamos nessa? Recebam com uma salva de palmas para a mediação desse painel. Chama ao palco a presidente do Grupo Voto, Karen Misculin. Karen. Karen vindo aí. Tudo bem, Karen? Estamos aqui em grandes amigos hoje, em grandes pessoas, em grandes nomes. Que nós possamos nos alegrar a cada pessoa, a cada homem, a cada mulher que estarão aqui presentes para representar essa tarde, esse dia. Chamar ao palco também Eric Kozer, cofundador e CEO da Gabriel. Eric! Eu prometo não puxar sardinha para esse, nem para todos os outros, o que vai ser muito difícil, mas esse eu vou puxar um pouquinho, porque ele é escritor, é secretário de Segurança do Rio de Janeiro. E aí é comentarista, meu grande amigo Roberto Mota, lá da Jovem Pan também. Roberto, vem para cá, Mota! Eu chamo ao palco também o coronel Cássio Araújo de Freitas, chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Pública, que está substituindo hoje grande Derrite. Gabriel, vem! Guilherme Derrite, que não pôde estar presente hoje, mas veio ser substituído pelo grande coronel Cássio Araújo. Bom, a abertura do painel vai ficar por cargo aqui da diretora de eventos do IFL, Bruna Escotelaro. Olha ela aí, Bruna. Uma salva de palmas para ela também. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos convidados. Quero fazer um convite aqui a todo mundo a voltar um pouquinho no tempo comigo. Hoje é 6 de outubro de 2023 e eu estou muito ansiosa. Meus pais estão chegando em São Paulo para me ajudar na recuperação da minha cirurgia. Finalmente eu vou operar minha coluna e me livrar das insuportáveis dores que me acompanham há longos 3 anos. Meus pais chegaram, organizamos a casa e fomos jantar para comemorar a nova vida com muito mais qualidade que me aguardava. Às 8 da noite, no caminho de volta, a um quarteirão de chegar em casa,
Sinto uma presença estranha e um segundo parecia uma eternidade. Processar o que estava prestes a acontecer. Eu me tremia inteira, parecia que as minhas pernas e os meus braços ficavam dormentes. Ouvi um eco de longe, quase imperceptível. Calma, 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 pelo amor de Deus. Não faça nada conosco, por favor. E aí eu finalmente me dei conta. Era um assalto. 2 homens se passando por entregadores, armados, nos encurralam numa esquina movimentada da Vila Olímpia. De um lado, um hotel de grande rede internacional. Do outro, um bar lotado ao som de samba, mas parecia que ninguém via a gente. Os minutos mais longos da minha vida acontecem agora. Os 2 bandidos, de forma agressiva, tiram de nós tudo o que tínhamos conosco. Uma mão segurava a arma, a outra puxava colares, anéis, alianças, brinco, celular, enfim, nada de muita relevância financeira, mas absolutamente emocional. De um minuto para o outro, eu vejo a minha maior referência de força e proteção, meu pai, sem chão, exposto, vulnerável, se sentindo um verdadeiro impotente por não poder fazer nada para proteger as pessoas que ele mais ama. Por meses eu não saí de casa a pé, até hoje motos me assustam. Me mudei de bairro pela ansiedade que aquela esquina que era até então tão presente na minha rotina gerava. E hoje, com muita vergonha, eu retiro pedidos de deliveries atrás de uma gaiola. Esse foi o meu episódio, que me assombra até hoje, e eu tenho certeza que muitos de vocês se identificam com esse medo constante. Dados do Departamento da Polícia Civil, Militar e Superintendência da Polícia Técnico-Científica revelam que no estado de São Paulo sofremos aproximadamente 60 mil casos entre roubos e furtos por mês, sendo 50% disso só na capital. Diante do que eu e minha família presenciamos, diante do que eu vejo todos os dias acontecendo com os meus amigos, com a população de uma forma em geral, eu abro esse painel de uma forma muito desconfortável e completamente exausta por não ter liberdade de andar tranquilamente na cidade que eu escolhi viver. Mas aqui está a provocação. O problema não é apenas da ineficiência do Estado, é a nossa dependência excessiva dele. Se queremos falar de segurança 360, precisamos reconhecer que a liberdade não é preservada por decretos, por mais polícia ou por Brasília. Ela é preservada pela sociedade que escolhe se manter livre. Liberdade se garante com a responsabilidade individual, na forma como empreendemos, educamos nossos filhos para serem cidadãos produtivos, como cobramos coerência dos nossos representantes e como defendemos nossos valores sem medo. O setor privado precisa ir além da lógica do paguei meus impostos, o resto não é problema meu. Precisamos assumir protagonismo, investir em soluções que antecipem e previnam crime, em educação que liberte, que crie ética, em redes de proteção comunitária, que devolvam poder às pessoas e não concentrem tudo no Estado. E o setor público precisa sim fazer a sua parte, mas de forma eficiente e previsível. Chega de impostos e de políticas populistas. Segurança não se constrói com promessas para a próxima eleição, mas com regras claras, punição rápida para o crime e planejamento de longo prazo. Eu sei que essa conversa incomoda, e é para incomodar mesmo, porque manter o status quo significa aceitar um país cada vez mais refém da violência e da fuga de talentos e capitais. Para reforçar a importância desse tema, eu passo a palavra ao Eric Kozer. Falei certo? Muito obrigada a todos e bom evento. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Eric, sou fundador, diretor executivo da Gabriel. A Gabriel é uma empresa que a gente criou em... Não sei se eu estou com o slide aqui. Vai aparecer ali. Mas a Gabriel é uma empresa que a gente criou para ajudar a reconquistar o direito às ruas para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Fico extremamente triste, né, com o relato que a Bruna fez agora, mas o que aconteceu com ela, infelizmente, é muito mais comum do que deveria, né? E na Gabriel, eu também fui vítima, não muito longe, acabei de ver acho um caso bem parecido com o dela, há mais ou menos 2 anos atrás, ali na Vila Olímpia, vítima de um assalto, chegando na casa da minha namorada, fui rendido na porta do portão. Acho que essa história, né, se repete, todo mundo aqui vai ter uma história análoga para contar. E acho que a consequência nefasta que isso leva é que a gente vai se fechando cada vez mais como sociedade. A gente para de andar na rua, quem tem dinheiro para colocar o filho em escola particular vai colocar em escola particular,
deixa de frequentar praça pública, passa a frequentar clube privado, quem tem dinheiro vai ter carro blindado, deixa de andar de transporte público, deixa de encontrar com os outros. Isso num país tão dividido, né, em várias formas ideológicas, sociais, como o Brasil, só agrava isso. A gente passa cada vez a mais a ver o outro como o outro, ter medo do outro, não se vê mais como irmão, como brasileiro. Esse é o motivo que a Gabriel existe, de verdade, né? Antes de ter uma empresa, tem uma dor muito forte e isso tem uma consequência nefasta como sociedade que a gente precisa resolver. A Gabriel não é um sonho de abraçar a árvore, do dia para a noite a gente vai colocar câmera e a gente vai conseguir resolver todos os problemas de segurança pública, né? Esse problema passa necessariamente pelo Estado. Eu vou falar aqui um pouquinho na minha explicação. Mas a Gabriel passa de uma constatação, ela nasce de uma constatação de que o problema de segurança pública, da mesma forma que ele não existia da forma como ele é hoje, há 30 anos atrás, ele não precisa existir mais daqui a 10, 20, 30 anos. E eu não estou falando aqui da minha cabeça, né? Isso é o que aconteceu com vários outros países. Nova York era uma cidade extremamente decadente e que a segurança estava em declínio rápido na década de 70. Nova York teve sorte de ter 2 prefeitos muito orientados à política pública baseada em evidência, o Giuliani primeiro, depois o Michael Bloomberg, que falava especificamente, né? Em Deus eu confio, in God we trust, for everyone else I need the data. Para todos os outros eu preciso dos dados, só em Deus que eu confio. Outras cidades do mundo, Londres, depois que virou uma entidade em 2001, passou a ter câmeras por toda a cidade. E a gente pode falar também do caso da China, né, que não é exatamente um exemplo de liberdade em vários sentidos, mas tem uma liberdade lá que eu tenho certeza absoluta que todos os chineses sentem, que é andar na rua despreocupado. Sabe que nada vai acontecer com ele e que se acontecer vai ter consequência. Então, pegando um pouquinho aqui da Gabriel, né, no próximo slide, a Gabriel é uma empresa privada que hoje a gente atende 5.000 clientes privados entre Rio e São Paulo. A gente criou a primeira e maior rede colaborativa de inteligência do Brasil. A Gabriel, ela tem um modelo em que cada prédio, cada condomínio, cada casa pode aderir à rede da Gabriel. A gente instala um par de câmeras voltados para a rua, sempre no espaço privado, mas sempre voltadas para o espaço público. Essas câmeras são da Gabriel e todas elas são câmeras inteligentes que têm capacidade de tirar algumas informações, dados estruturados da rua e entregar isso para o Estado. Esse mapa que a gente está vendo aqui são todos os clientes que a Gabriel tem aqui na cidade de São Paulo. A gente está hoje em 3 municípios, São Paulo, Rio de Janeiro e Niterói. E aí no próximo slide a gente fala um pouquinho de impacto. A Gabriel, do modelo, né? Então, só uma câmera sozinha, ela consegue ver ali sua rua, consegue ver o que aconteceu na frente, consegue ver um flagrante de um crime, se você der sorte. Mas se você tem uma rede, né, várias pessoas colaborando com isso, você consegue entender qual é a rota de chegada dos criminosos, entender o flagrante, entender para onde que eles foram depois. Se a gente consegue fazer isso a nível bairro, tem várias outras coisas que a gente consegue fazer, que aí no próximo slide a gente fala um pouquinho. Hoje, todas essas 14.000 câmeras da Gabriel, 14.500, nesses 5.000 endereços diferentes que a gente tem, elas estão integradas de forma gratuita ao Estado. A gente tem uma parceria com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, programa chamado 190 Integrado. A gente tem uma parceria com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e com a Prefeitura de São Paulo, que é o programa Smart Sampa. O que essas parcerias fazem? Todas as câmeras da Gabriel estão disponíveis para todas as placas que as câmeras da Gabriel captam todos os dias, todos os veículos que passam na frente das câmeras, a gente detecta a placa do veículo, tira os caracteres, manda isso para o governo. A gente faz 70 milhões de detecções por mês. Isso são mais ou menos 10 milhões de veículos únicos que a gente consegue identificar nas 3 cidades. Essas 70 milhões de detecções a gente manda automaticamente para o Estado e a gente consulta uma base de veículos de interesse. Se tiver um veículo roubado, envolvido em crime, com busca e apreensão, automaticamente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e daqui a pouquinho eu falo do que vai acontecer em São Paulo, ela é alertada, é criado um alerta igual o do 190 na sala de despacho de viatura, que é o Centro Integrado de Comando e Controle lá no Rio de Janeiro. Hoje, a Gabriel já está gerando 140 alertas por dia de veículos roubados. Isso com as 8.000 câmeras que a gente tem lá no Rio de Janeiro. A polícia, então, define, né, se ela vai despachar uma viatura, se ela vai atuar naquele caso. Além de ter a placa do veículo, né, envolvido em crime, a gente também disponibiliza as imagens, tanto do ao vivo quanto do histórico, para a polícia poder confirmar se aquele veículo é de interesse delas. Em paralelo,
com a Polícia Civil, a gente ajuda na investigação. Então, primeiro com a Polícia Militar na pronta resposta e com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, do Estado de São Paulo e com a Prefeitura de São Paulo, a gente ajuda na investigação. Então, crimes que já aconteceram, a gente atua para que eles não fiquem impunes. O que aconteceu com a Bruna, né, que ela comentou agora, o que aconteceu comigo, cara, isso é um absurdo que a gente normalizou no Brasil, que é você ser assaltado, muitas vezes você nem fazer boletim de ocorrência. Você vai fazer boletim de ocorrência talvez se você precisa do seguro ou se for algum bem de muito valor como um carro. Isso é uma loucura. A gente normalizou que você pode ser assaltado a qualquer momento. Você deixa um celular em casa com um aplicativo de banco e você sai na rua com outro celular. Você bota o cartão embaixo do sapato, no sutiã. Isso é normalizar um absurdo. Não precisa ser assim e não vai ser assim. Tem plano, tem ação para a gente conseguir atuar nisso aqui. E para não vender só sonho, né, para vocês, essas 70 milhões de placas por mês que a gente pega e entrega gratuitamente para o Estado, porque quem paga, Gabriel, são esses 5 mil clientes privados, 5 mil condomínios residenciais, 5 mil casas, 5 mil comércios. O Estado consegue gerar, hoje, entre Rio de Janeiro e São Paulo, 200 alertas de veículos roubados por dia. A gente está ajudando a Polícia do Rio de Janeiro a recuperar 2 veículos por semana já, nesse momento. E aqui em São Paulo, e com a Polícia Civil, na parte de investigação criminal, a gente está ajudando em 15 ocorrências criminais por dia. Toda vez que acontece um crime, não importa se você paga pela Gabriel ou não, porque quem paga quer combater a impunidade, independente de quem é a vítima. Se você ligar para o 0800 Gabriel, 0800 422 7435, que é o Gabriel escrito no teclado, ou mandar um WhatsApp para a gente vai te mandar todas as informações do crime que aconteceu com você gratuitamente. Só precisa do boletim de ocorrência para também ter a cadeia de custódia. Se a polícia mandar um ofício para a gente vai mandar também todas as evidências que a gente tem daquele crime. E como eu falei um pouco antes, a gente tem não só o flagrante do que aconteceu, mas como que os criminosos chegaram ali, para onde que eles foram depois. Essa evidência é crucial para combater a impunidade. E, de fato, hoje, um crime que que tem alguma contribuição da Gabriel, tem 5 vezes mais chance de ter um desfecho do que o que não passa. Isso aqui é resultado real, né? Isso aqui eu não estou falando de sonho, em outro país é feito desse jeito. Isso aqui é o que a gente está conseguindo fazer no Brasil, pegando inspiração de como é que é feito lá fora e juntando com o fato de que, infelizmente, a gente está acostumado a pagar por segurança privada. É o porteiro que talvez tenha no prédio de vocês, é o Uber que você pega em vez de andar 2 quarteirões porque já está à noite, o seguro de celular que você tem que contratar. Infelizmente, as pessoas estão acostumadas a pagar por segurança privada de alguma forma. Só que não tinha nenhum serviço que ajudasse você se sentir mais seguro na rua. Você ficar tranquilo de estar na rua e saber que nada vai acontecer com você e que, se acontecer, vai ter consequências. Acho que o debate político, né, na última década ficou reduzido, e aí é um pouco culpa da mídia também, de dar palanque para maluco. Ou é bandido bom ou bandido morto, né, que não precisa de Estado Democrático de Direito, não tem processo penal, ou é bandido, é vítima da sociedade e tudo vale, a pessoa cometeu esse crime porque ela precisava, e todo mundo aqui que é adulto sabe que isso não é verdade. Toda pessoa sã sabe que quer viver num lugar onde, se você fizer coisa errada, você paga por isso, e se você não cometer, você também não pode ser acusado de alguma coisa que você não fez. Hoje, na Gabriel, né, essas 15 ocorrências que a gente está ajudando a polícia por dia, já resultaram em 517 pessoas presas, indiciadas pela polícia, 9 pessoas inocentadas de crimes que elas não cometeram, mas haviam sido erroneamente acusadas. A gente tem muito orgulho desse número. E 11 pessoas desaparecidas, reunidas de novo com a família dela. Tudo isso aqui, reforço mais uma vez, entregue gratuitamente para o Estado fazer o trabalho deles de direito. Estava até brincando com o Roberto um pouquinho antes, acho que até o mais libertário, né, talvez com poucas exceções, mas vai defender que o Estado deveria ter o monopólio da força, né? A gente pode debater isso aqui ou não, mas é o tipo de Brasil que eu defendo, né? Eu não quero viver num lugar onde a polícia é privatizada, não quero viver num lugar onde isso pode ser... isso deveria ser uma atribuição do Estado, eu acho que até o pessoal mais libertário tende a concordar com isso. Só que a iniciativa privada pode contribuir com isso, né? A iniciativa privada pode entregar inteligência para a polícia funcionar melhor, mais justa, quem cometer coisa errada pagar por isso, quem não cometer não pagar. E a gente consegue fazer isso de uma forma muito rápida. Como a gente é obcecado com o número, né, eu falei várias vezes aqui, a gente é obcecado de fazer isso aqui funcionar. Isso aqui, no final do dia, é o que alimenta a Gabriel para conseguir vender para mais clientes. A Gabriel está crescendo hoje 2,5 vezes, ano contra ano. Graças a Deus, graças a muito trabalho, mas graças a resultado. Não é porque a gente vende uma câmera com LED, um espantalho de bandido.
É porque as pessoas que contratam ali no bairro sabem, e a gente faz questão de informar para elas que o processo está funcionando. O crime foi relatado, foi enviado para a polícia fez o trabalho dela, que muitas vezes acho que a polícia tem um problema de imagem, de não saber comunicar muitas vezes o trabalho que eles fazem, e a população tem esse retorno. Você está pagando por uma coisa que combateu a impunidade e o sistema está funcionando. Esse é o ciclo vicioso, positivo que a gente está fazendo aqui na Gabriel. Como é que a gente fez isso, né? Todas as integrações que a Gabriel tem, elas são abertas para qualquer empresa. A diferença é que a gente é competente. A gente vai lá, pega o edital que está aberto em diário oficial, se integra e faz da melhor forma possível. Ajuda o Estado, inclusive, a aperfeiçoar, a aprimorar várias coisas, mas a iniciativa sempre vem do Estado. A Gabriel é a ferramenta. Quem é o protagonista são as forças de segurança do Estado. E tem alguns casos aqui que eu gosto de falar para ilustrar, né? Teve um caso, vou falar um do Rio de Janeiro e um de São Paulo. Teve um galerista americano, não sei se vocês vão lembrar, que foi assassinado pelo ex-marido, o suposto mandante. E ele era americano, deu grande repercussão. As câmeras da Gabriel, lá no Rio de Janeiro, conseguiram, usando câmeras de 60 clientes diferentes, a gente conseguiu identificar a rota de chegada do assassino de aluguel, quanto tempo que ele ficou ali na frente da casa, estudando a rotina do cara, até invadir, cometer o crime e evadir. Esse assassino estava em fuga para a Bolívia, e ele só foi preso porque a gente conseguiu responder também muito rápido, e a polícia conseguiu agir muito rápido. Ia ser mais um dos 40 mil homicídios que acontecem no ano, dos quais mais ou menos 10% tem algum desfecho. Combater a impunidade não vai trazer o Brian, que é a vítima, de volta, mas vai trazer dignidade para a família dele, de saber que alguém se importa, que alguém foi atrás e que tem consequência. Outro caso recente, que também chocou aqui muita gente aqui em São Paulo, foi o caso do ciclista Vitor, que foi assassinado cruelmente, 6 da manhã, estava andando de bicicleta no Parque do Povo, quando foi rendido também por duas pessoas se passando por entregadores de motoboy. Foi rendido, acho que a pessoa estava despreparada, atirou nele. Esse caso que a Polícia Militar de São Paulo atuou, né, exemplarmente. Na mesma semana já tinha a pessoa que financiava esse crime, né, foi presa, que era chamada de, acho que, dama do crime. Mas como é que a Gabriel conseguiu ajudar nesse caso? A gente conseguiu identificar pela placa da moto que aquela moto estava envolvida em 2 crimes no mesmo dia. Teve o crime do Vitor e à tarde teve uma outra tentativa de latrocínio no Brooklyn. Como é que a gente conseguiu identificar a placa da moto? A gente também conseguiu identificar pelas imagens que eram pessoas diferentes em cima da moto. Essa inteligência nas mãos do Estado foi diferença de interesse. Isso aqui não é um crime oportunista. Isso aqui tem algum nível de sofisticação criminosa. De fato, a primeira pessoa a ser presa foi a pessoa que financiava, que emprestava moto, que alugava arma e também comprava os celulares e cometia crimes digitais. Os 4 pessoas que estavam na moto foram presas também. Posso dar vários exemplos aqui, mas isso é um pouquinho do que a gente faz na Gabriel. E aí, passando no próximo slide, a gente tem uma novidade aqui para contar com vocês, né, em primeira mão, com o secretário Cássio. Vou fazer a questão de agradecer ao Coronel Cássio. A gente agora, no próximo slide, a gente gostaria de anunciar para vocês, em primeira mão, isso aqui não saiu na imprensa ainda, a Gabriel agora é a primeira empresa integrada diretamente, empresa privada integrada diretamente ao programa Muralha Paulista do Estado de São Paulo. E eu vou ter um vídeo aqui que explica um pouquinho, eu vou deixar concluir, e agradeço muito vocês aqui pela atenção e esse debate hiper qualificado aqui com as pessoas do calibre do Roberto e do Coronel Cássio para contribuir. Se puderem passar o vídeo, muito obrigado. Eric, fundador e diretor executivo da Gabriel, e agora a gente vem anunciar que estamos integrados ao programa Muralha Paulista do Governo do Estado de São Paulo. Estamos orgulhosos de ser a maior empresa de tecnologia integrada ao programa. Nossa área de proteção, com mais de 4 mil câmeras, está 100% integrada, porque todas elas possuem capacidade de leitura de placas de veículo. Isso significa que todos os camaleões passam a ajudar em tempo real as polícias civil e militar para devolver segurança para todos os paulistanos e paulistanas. Por meio da nossa tecnologia de leitura de placas, as autoridades recebem automaticamente um alerta toda vez que um veículo envolvido em crime, roubado ou com mandato de busca e apreensão passa em qualquer uma das câmeras da nossa área de proteção. Esse processo automatizado não só torna o trabalho das forças policiais mais eficiente, mas também fortalece a segurança de todos aqui em São Paulo. Gabriel e Muralha Paulista, unindo forças para tornar as cidades mais justas e inteligentes. Seguimos o nosso propósito de devolver o direito às ruas para todos os brasileiros e brasileiras.
Bom, agora nós vamos passar a palavra para o Coronel Cássio, por favor. Pessoal, bom dia. Eu vou fazer o máximo para conseguir falar em 15 minutos. Eu trouxe um material para vocês baseado fortemente no que eu julguei ser o objetivo desse evento e também nas conversas que nós tivemos com os organizadores. Quero dizer que a minha mensagem, ao final, é otimista, até porque, por conta de parcerias como essa, entre a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar, Polícia Civil e a Gabriel. E eu vou explicar por quê. Vou passar um breve cenário para vocês entenderem as dificuldades de se fazer segurança pública num estado que tem a população de alguns países importantes da Europa e daqui da América. Então, vou ser bem breve, mas eu quero focar depois no resultado que nós estamos obtendo por conta dessa metodologia e da tecnologia e, principalmente, algo que você citou mais de uma vez, principalmente por conta da parceria público-privada. Você pode avançar para mim, por gentileza? Obrigado. Aponto para onde? Para cá? Bem, alguns detalhes do cenário que a Secretaria de Segurança Pública, que as instituições de segurança pública enfrentam no nosso país e no estado de São Paulo não é diferente, é apenas mais intenso, mas é o mesmo. O crime organizado, ele é a regra, ele não é mais a exceção, ele é a regra. Hoje, infelizmente, não existe, é uma constatação baseada em evidências, não existe um cigarro de maconha, não existe um boné falsificado, não existe uma peça de moto a 40% do seu valor vendida no mercado clandestino que não tenha crime organizado e organizações criminosas à sua retaguarda. Isso amplia fortemente a sofisticação desse crime, né? E por ampliar a sofisticação, amplia também a rede de logística desse crime e desses criminosos, fazendo com que a polícia tenha que se desdobrar cada vez mais para poder atingir esses alvos, que antigamente eram alvos locais. Nós não temos mais criminosos locais. Eventualmente um crime passional, algo do tipo. Mas como nós falamos aqui, a maioria está ligada ao crime organizado e nós veremos isso durante a nossa fala. Os crimes intencionais contra a vida, eles têm aumentado, oscilam nos últimos anos em 20%. Se a gente pegar uma estatística dos últimos 25 a 30 anos, você tem uma oscilação dos crimes intencionais contra a vida, sobretudo o homicídio. No entanto, os números brasileiros, eles são horrorosos. É uma tragédia humana que acontece no Brasil do ponto de vista de homicídios. Mota já tratou isso diversas vezes, mas nós sentimos isso na pele. O Brasil é como se uma bomba de Hiroshima e Nagasaki caísse no Brasil todos os dias. É o equivalente... Todos os dias não, perdão. Todos os anos. Uma bomba como essa. Uma arma nuclear sendo lançada no Brasil. Ou uma guerra do Vietnã, que durou 13 anos. Uma guerra do Vietnã que, para nós, em um ano, é o número de brasileiros que perdem suas vidas para o crime. E, eventualmente, as pessoas não têm essa percepção, não é? E muita gente não percebe isso e não age em cima disso, mas é uma tragédia humana. Maior disponibilidade do patrimônio e oferta e oportunidade ao criminoso. Nós entendemos que o crime é uma atividade econômica. O indivíduo que julga que o criminoso ele se lança no mundo do crime por uma falta de opção, talvez, na nossa visão, seja excessivamente romântico. Não é. O indivíduo ele se lança no crime, é uma atividade econômica para ele. É por isso que você tem tanta gente reincidente no crime. Vale a pena correr o risco de ser criminoso aqui no Brasil. Eu adianto até algo que eu falaria mais ao final, mas é um assunto que acaba nos deixando entusiasmados e, ao mesmo tempo, preocupados. Por que vale a pena? Porque o indivíduo ele não tem as consequências que nos países modernos ele tem.
Então nós vivemos uma dicotomia, nós temos modernidade em vários setores e nós temos um atraso gigantesco em outros setores. Eu explico isso através de alguns exemplos. Aqui em São Paulo, e nós vencemos a criminalidade aqui no centro, por isso que está aí o meu otimismo. Aqui em São Paulo, nós tínhamos indivíduos com 13, 14, 15 prisões pela Polícia Militar no cometimento de roubos no centro da cidade. 15 vezes o indivíduo preso. Lá no Rio de Janeiro, esse é o caso que eu achei mais extraordinário. O comandante-geral do Rio de Janeiro, o Coronel Menezes, me mandou um material de um indivíduo que foi, com apenas 23 anos, ele foi 181 vezes preso. Esse para mim foi o recorde, eu tenho esses dados aí, quem quiser depois. É até difícil de imaginar um indivíduo 181 vezes preso com apenas 22, 23 anos. Esse é o sistema que nós construímos, que a história brasileira construiu, que nós estamos vivendo as consequências dele. Você falou da China, eu achei bastante interessante. Lá na rota, uma vez eu recebi um general chinês e uma comitiva da polícia chinesa e fui explicar para ele o que era o patrulhamento nosso. E ele não conseguia entender que nós ficávamos na rua. Ele me perguntou mais de uma vez, ele falou, vocês já ficam na rua? Sim, a gente já fica na rua. Porque lá na China o sistema ele é de tal forma organizado, nesse quesito de segurança, que é onde eu vou focar, e é um traço apenas dessa admiração, eles trabalham quase como o bombeiro, eles ficam no quartel aguardando a emergência. E eles se deslocam a partir daquela emergência. Aqui não, a gente tem que estar, e porque nós vivenciamos esse cenário. O Brasil é um vetor da logística do tráfico internacional, isso tem dado muito dinheiro, principalmente para os criminosos paulistas, agirem com sofisticação, porque o tráfico de drogas é altamente rentoso. O Brasil tem as suas fronteiras expostas, e por ter fronteiras expostas, nós estamos cercados também pelos maiores produtores de drogas do mundo. E o Porto de Santos, o aeroporto de Viracopos, o aeroporto de Guarulhos, Porto do Rio de Janeiro, agora mais recentemente a Amazônia brasileira, a Amazônia Ocidental e a Amazônia Oriental, estão se transformando em linhas de logística para o crime organizado no que diz respeito ao tráfico de drogas. E se relacionam profundamente com grupos criminosos, como o Hamas, que está sendo muito falado agora, o Hezbollah, e alguns setores como ele, Boko Haram, que é um grupo terrorista africano. Então essas conexões nos preocupam muito, porque o Estado de São Paulo está no meio de tudo isso. Movimentos sociais com métodos criminosos, assimetria em mídias sociais e apoio social à mídia, à militância criminosa. Esses aqui são alguns perigos, esses últimos, para os quais o cidadão coerente, inteligente e organizado pode ajudar a polícia e pode ajudar a sociedade. Nós vivemos uma tragédia no que diz respeito à entrega de informação de qualidade no Brasil. Nós temos uma grande dificuldade disso. Isso vai criar uma bolha cascuda, não dá nem para chamar de bolha, praticamente algo grotesco em torno da mentalidade das pessoas para ela entender exatamente como está o cenário de segurança pública no Brasil. Eu sou otimista porque eu comandava até 2 meses atrás a maior instituição de polícia do Ocidente e que está entregando esses resultados para vocês. Mas nós ficamos com muita cautela, porque não é essa a percepção que o cidadão tem, de que nós estamos entregando resultado baseados em números, baseados em evidência. O cidadão não tem essa percepção. E compete a gente demonstrar isso. Eu vou avançar para a gente respeitar o horário. Esse slide, eu acho ele muito importante, eu usei esse slide, eu trouxe para mostrar para vocês, por conta do foco desse evento, mas eu acho ele muito importante porque ele demonstra cabalmente que a polícia, a atividade policial, ela não pode ficar só na superfície desse iceberg. Ela tem que atuar também nas regiões que estão submersas, combatendo as lideranças da criminalidade, a estrutura da criminalidade, as comunidades simpatizantes da comunidade,
Saibam vocês que há lugares em que há pessoas que recebem dinheiro para ir lá atrapalhar o serviço da polícia quando a polícia está cumprindo um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão, ou uma ação ordinária qualquer. Eles recebem dinheiro para ir lá atrapalhar. E de repente no seu WhatsApp, de manhã você acorda e você vê uma cena. Olha só, a polícia usando excessivamente a sua força. Isso tudo vai ficando no seu arquivo de informações e você vai tomar decisões baseadas nesse arquivo no futuro próximo ou remoto. Essa é a nossa preocupação. E é esse o jogo que a gente não pode entrar ou deixarmos ser vencidos por ele. Então, para cada um desses problemas, a polícia nós criamos nos últimos anos, desde a assunção do atual governo, nós criamos mecanismos para combater e enfrentar cada um deles. Nós não estamos mais só na superfície do problema. E para caminhar aí para algo que você falou, pegando o gancho da tecnologia, o conceito do Muralha Paulista, ele surgiu na Polícia Militar de São Paulo, mais especificamente na Polícia Rodoviária. Nós tínhamos lá uma licitação para adquirirmos 1.407 câmeras. Com elas, a nossa intenção era blindar o estado de São Paulo. Nenhum carro roubado vem de Minas, vem do Paraná, vem do Rio, vem do Mato Grosso do Sul, sem passar por essas 1.400. Ele surgiu assim, pequeno, mas ele foi crescendo e foi alçado pelo seu grau de importância para a secretaria. E hoje nós estamos abertos para parceria público-privada. Aí, essa é uma sala de monitoramento real. Nós temos 107 salas dessas. Isso aqui é uma sala de monitoramento de um batalhão. Nós temos 107 batalhões no estado de São Paulo. São 107 salas como essa, espalhadas em todo o estado. Um colega como esse aí, trabalhando, ele consegue monitorar uma comunidade de aproximadamente 400 a 600 mil habitantes, com base nas parcerias público-privadas como a nossa e também com base em inteligência artificial, porque o aplicativo tem condições de gerar os alertas para esse policial e ele tem um rádio que ele pode se comunicar, ele se comunica em tempo real e absoluto com os colegas que estão nas ruas. A tecnologia tem que alinhar isso, fazer com que as pessoas que estão nas ruas recebam informações de qualidade para poder fazer um serviço mais apropriado. Esse é o grande pulo do gato, essa associação. Conversávamos há pouco que tudo isso vai entrar numa curva exponencial em breve. Nós estamos falando em 40 mil câmeras, 60 mil câmeras. Eu acredito que no próximo 1 ano e meio nós vamos entrar numa curva exponencial que nós vamos falar em breve em 800 mil câmeras espalhadas no estado de São Paulo. Isso é bacana e tem a responsabilidade do cidadão e no outro aspecto também. Quando você tiver uma suspeita, diz que o 90, porque essa suspeita vai entrar na base de dados que essas câmeras vão acessar. Não só o boletim de ocorrência. Se você teve o seu celular furtado ou roubado, você vai fazer isso normalmente, seu carro. Mas se você tiver uma suspeita, faça isso. Porque nós temos uma base de dados também importante, não sei se você sabe, de veículos suspeitos. Isso é uma ferramenta tremenda para o policial que está nas ruas, habitualmente. Aí um pouco do que nós estamos trabalhando em cima de fluxo financeiro. Eu queria mostrar esse painel aqui para vocês, como que o crime organizado está ganhando mais dinheiro agora com golpes e celulares virtuais do que mesmo em tráfico de drogas, e a polícia está se preparando para isso. Os desafios que nós tivemos logo no início dos trabalhos da atual gestão da Secretaria de Segurança Pública, nós tínhamos roubo em ascensão, nós tínhamos homicídio ainda estabilizado, nós tínhamos 0 trabalho em cima de financiamento de organizações criminosas, tínhamos uma defasagem de 33% em termos de efetivo de policiais. E todos esses problemas foram sendo atacados, com várias formas que eu vou adiantar aqui agora por conta do horário que já tá esgotando. Mas você falou de Nova York, né?
As quedas lá de Nova York, do Rudolph Giuliani, foram em torno de 30% e viraram case mundial de sucesso de segurança pública. As nossas quedas aqui para alguns delitos chegaram a 70%, e no crime de roubo, que é o crime que mais chama atenção, e tanto é que vocês dois, que deram testemunho hoje, falaram de roubo, os crimes de roubo caíram 70% na área central da cidade. E não virou case internacional. Talvez porque não tenha tanta gente como vocês organizando eventos como esse, para que a gente possa discutir a verdade e não ficar baseado em narrativas ocas que a gente vê por aí em alguns setores de comunicação. Estas são as realidades. Me lembro muito bem que no trabalho que nós realizamos, lá no centro de São Paulo e também na Baixada Santista, isso me chamou muito a atenção. Eu recebi uma foto que tinha uma garça na Praça da Sé. E acho que só os mais antigos aí vão se lembrar que havia garças lá na Praça da Sé. Quando eu vi aquela foto, eu mandei para o senhor governador e falei para ele: olha aí, comandante, essa garça ela não lê jornais. Então ela tem a percepção exata de como que está o sucesso operacional nessa região. E aqui todos os resultados que a gente tem atingido, apreensão, temos batido recordes em termos de apreensão de droga. Um dado importantíssimo que é para o paulista e o brasileiro se orgulhar: os índices de homicídio de São Paulo são menores do que os índices de homicídio de cidades importantes do mundo, como Nova York, Boston, Washington. Isso é coisa que o paulista comum, ele não sabe. É uma informação que está muito adstrita. Mas, em tese, você está mais seguro andando em São Paulo do que em Washington. Isso é um dado relevante que o brasileiro tem que se orgulhar. Aí os recordes que a gente tem feito, os ataques que nós temos realizado à lavagem de dinheiro, nunca se retirou tanto dinheiro. E quando falo dinheiro, boa parte de vocês aí, empresário, tem noção do que significa 9,8 bilhão de reais na mão de criminalidade organizada e do que eles conseguem fazer com isso aí. Tá? Seu dinheiro retirado. Essa é a metodologia que nós temos empregado. Aqui é a queda que eu falei, queda de latrocínio, queda de roubo, todas elas dos últimos 25 anos. Então isso é fruto de bastante trabalho, de bastante estratégia, mas sobretudo de bastante parceria e de momentos como esse. Eu encerro as minhas palavras, já passei um pouquinho do tema, mas encerro as minhas palavras sendo otimista. Cobrem da nossa polícia, cobrem da Secretaria de Segurança Pública. E quando a gente acertar, também digam isso lá no churrasco, com seus amigos. Sempre vai ter aquele primo chatão, né? Que fala que o Brasil não tem jeito, que o Brasil não tem jeito, não vai para frente, nada dá certo. E mostre para ele esses números e diga para ele: meu amigo, basta ter trabalho, seriedade e vontade de vencer e fazer melhor. Se nós estivermos unidos, nós vamos fazer não só a nossa cidade, mas o nosso estado e o nosso país melhor. Muito obrigado e parabéns pelo evento. Muito obrigada, coronel, e parabéns, né, pelo trabalho, pela ousadia e pela coragem da Secretaria de Segurança, da gestão do secretário Guilherme Derrite, da sua liderança. Parabéns. Passar agora para o Roberto Mota, por favor, suas considerações. Bom dia. Eu preciso dos slides. Nós não podemos falar sobre segurança pública sem antes responder duas perguntas importantes. A primeira pergunta é: o criminoso é culpado pelo crime que ele cometeu? Ou a gente acredita que a culpa é da sociedade, da falta de iluminação, da educação ruim? A segunda pergunta é: nós devemos punir o criminoso? Ou será que punição é besteira e o que importa mesmo é ressocializar? Se nós não tivermos resposta para essas duas perguntas, todo o resto da discussão vai ser inútil,
nós vamos começar tropeçando na linguagem. Nós vamos mudar a linguagem para evitar ofender o criminoso. Ele não vai ser mais chamado de bandido, ele vai ser indivíduo em situação de risco social. Presidiários, antigamente eram detentos, depois viraram apenados, reeducandos, e agora são pessoas privadas de liberdade. O crime passou a ser descrito como ato político, e os atos políticos passaram a ser considerados crimes. Meu amigo, procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, sempre lembra: combate ao crime não é um debate jurídico em uma aula de direito. Combate ao crime é um conjunto de técnicas de patrulhamento, intervenção, investigação, defesa e ataque. São decisões de vida e morte tomadas em segundos. Se o policial erra, o seu destino pode ser o hospital, o cemitério, a difamação ou a cadeia. Agora, por que o assunto segurança pública no Brasil foi transformado em um debate jurídico? Aqui talvez esteja a resposta. O Brasil tem mais escolas de direito do que todos os outros países somados. Me dizem que em várias dessas escolas, o aluno do primeiro semestre recebe o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault, antes mesmo que ele aprenda o básico sobre o direito. E aí, o resultado é esse. As ideias dominantes sobre segurança pública são ideias de esquerda, como, por exemplo, a ideia de que a polícia é um instrumento de opressão dos pobres e que a única polícia boa que existe é a polícia política. As ideias que descrevem a realidade nunca são defendidas, como, por exemplo, a ideia de que a polícia é essencial em uma democracia e de que não existe polícia perfeita. E não existe, isso é o mais importante, simetria moral entre vítima e criminoso. E não existe simetria entre polícia e bandido. Vocês talvez lembrem de um episódio, num telejornal, em que a jornalista lamentou que em determinada operação policial tinham morrido 21 bandidos, mas só um policial. Os magistrados... Desculpa. A discussão sobre segurança pública, ela é dominada por ideias marxistas. É o que se chama de marxismo cultural. São ideias que penetraram o senso comum. Como, por exemplo, a obsessão em procurar, em todas as situações, uma luta entre um oprimido e um opressor. E é lógico, na segurança pública, o opressor é a polícia e o oprimido é o bandido. Essas ideias provocam um ressentimento institucionalizado que afeta até instituições do próprio Estado. E uma das consequências é a transformação do sistema de justiça criminal em instrumento de engenharia social. Sob essa pressão ideológica, as leis se tornam flexíveis ou até irrelevantes. Os magistrados passam a ser movidos por doutrinas políticas ou por orientações supralegais. A doutrinação dos educadores vem de longa data, e isso acontece no mundo inteiro. Ninguém está imune. Nós todos aqui somos, de um jeito ou de outro, herdeiros do marxista Paulo Freire. A Escola de Frankfurt, um grupo de filósofos alemães que emigrou para os Estados Unidos no início do século passado, criou a chamada teoria crítica. A teoria crítica, como o nome diz, critica toda a civilização ocidental. E essa teoria, que penetrou em todo o sistema educacional, ela produz várias aberrações morais e intelectuais. Uma delas é a criminologia crítica. A maioria das pessoas nunca ouviu falar. É uma teoria
adotada por muitos juristas no Brasil de hoje, que diz o seguinte: existem crimes de rico, crimes de colarinho branco, que devem ser punidos, e crimes de pobre são os crimes violentos, assalto, homicídio, estupro. Esses crimes não devem ser punidos. Isso, diz a criminologia crítica, é a justiça social. E o resultado disso nos encara todos os dias. Vejam essas declarações de intelectuais. Os criminosos também leem jornais. Como diz o escritor britânico Theodore Dalrymple, os pobres colhem o que os intelectuais semeiam. Tem muita gente ganhando dinheiro com a defesa institucional do crime, inclusive dinheiro em dólar, que vem de fundações do exterior. A ideologia marxista, ela promove o fim da responsabilidade do criminoso. O escritor Theodore Dalrymple dá exemplos de frases usadas pelos criminosos britânicos para justificar os seus crimes. A faca entrou, a pistola disparou, a bebida tomou conta de mim. O crime foi cometido por objetos. O criminoso, coitado, não teve nenhuma culpa. A outra ideia que predomina é a ideia de que a desigualdade material, ou seja, o fato inevitável de que alguns têm mais e outros têm menos, isso é, por si só, sinal de injustiça. E aí a conclusão é óbvia. Se a propriedade é uma injustiça, se a propriedade é um roubo, o assalto não é nada mais do que uma forma justa de redistribuição de renda. As consequências dessa loucura podem ser vistas nesse mapa. O Brasil sozinho tem mais homicídios do que todos os países marcados em azul somados. Nós já chegamos a ter 65 mil assassinatos por ano, como o coronel disse. É uma guerra do Vietnã. Em média, apenas 8% desses homicídios são esclarecidos. Só nos 16 anos do primeiro período em que a esquerda esteve no poder no governo federal, entre 2013 e 2018, foram assassinadas 875 mil pessoas no Brasil. O percentual de policiais militares assassinados na região metropolitana do Rio de Janeiro é 3 vezes maior do que o percentual de soldados americanos mortos na Segunda Guerra Mundial e 7 vezes maior do que na Guerra do Vietnã. A taxa de homicídios do Brasil já subiu até chegar no máximo de 31 por 100 mil habitantes, em 2017. Depois ela começou a cair, mas ainda é alta. Quando a gente compara com as taxas dos países do primeiro mundo, a diferença é brutal. E muita gente diz, não, olha, a causa disso aí é a pobreza. Mas olha isso. Em 1980, o nosso PIB per capita era de $2.000. E nós tivemos uma taxa de homicídio de 11 por 100 mil habitantes. Em 2011, o PIB já tinha mais do que dobrado, comparado com 1980, já descontada a inflação do dólar. Ou seja, o Brasil ficou 2 vezes mais rico. O que aconteceu com a taxa de homicídios? Ela triplicou. Porque a causa do crime não é a pobreza. A causa do crime é a decisão do criminoso de cometer o crime. Para muitos deles, crime é uma profissão, como disse o coronel, e muito lucrativa. É uma decisão que é influenciada por incentivos e punições. Gary Becker, Prêmio Nobel de Economia de 1992, já disse: o criminoso, antes de cometer o crime, compara os custos e os benefícios. O professor Peri Chiquida fez um estudo científico com presos do Paraná que haviam cometido crimes econômicos, roubo, sequestro, assalto, e a conclusão do professor é clara, um trabalho científico disponível na internet. Antes de cometer o crime, o criminoso avalia os custos e benefícios do seu ato. Ele se pergunta, qual é a chance de me prenderem? E o que acontece se eu for preso?
E o Brasil responde: fique tranquilo, meu filho, que se você tiver sido, por exemplo, contribuinte do INSS, você vai receber o inacreditável auxílio reclusão. Você vai ter direito à visita íntima, a fazer sexo na prisão. Até criminosos sexuais têm direito a esse benefício. Voltando à pesquisa do professor Peri, 65% dos criminosos eram reincidentes. As principais motivações do crime foram influência de amigos, cobiça e vício. Nenhum único criminoso roubou porque ele precisava levar um pão para casa. Presta atenção nesse dado. 50% dos criminosos entrevistados na pesquisa tinham imóveis em seu nome no momento do crime. Vocês sabem que o criminoso com menos de 18 anos no Brasil, ele, quando mata alguém, ele não comete homicídio. Ele comete ato infracional análogo ao crime de homicídio. No Rio de Janeiro, em 2018, um assassino com menos de 18 anos ficava, em média, apenas 8 meses internado. Como diz um policial, meu amigo, ele mata você no Carnaval. No Natal, ele já vai passar em casa. Dizem que prender não adianta, porque prender não ressocializa. Tenho certeza que vocês já ouviram isso. A verdade é que, mesmo nos países mais avançados, com poucas exceções, mais da metade dos criminosos reincide no crime. E aí, sobre essa fantasia ideológica, chamada de ressocialização, o psiquiatra forense Stanton Seminole diz claramente: não existe ressocialização. O criminoso já estava na sociedade. Ele foi exposto repetidamente a influências socializadoras e rejeitou essas influências ao cometer o crime. Não existe ressocialização. O que existe é reabilitação, que depende principalmente do arrependimento do criminoso. É importante lembrar as funções da prisão. Muita gente esqueceu, inclusive pessoas que trabalham no sistema de justiça criminal. A prisão impede o criminoso de continuar cometendo crimes. Depois ela serve de alerta a outros potenciais criminosos. Ela aumenta os custos e reduz os benefícios do crime. Lembrem da teoria de Gary Becker, mas talvez o aspecto mais importante, um aspecto que é totalmente desprezado hoje. A prisão é a resposta que a sociedade dá à vítima, para que ela tenha o sentimento de que a justiça foi feita. E o mais importante é um trabalho científico que fez uma descoberta desconhecida da maioria da nossa mídia e dos chamados especialistas. 10% dos criminosos são responsáveis por 66% dos crimes. É uma minoria que torna as nossas vidas um inferno. Basta prender esses criminosos que as nossas vidas voltam ao normal. Mas dizem que o Brasil prende demais. Há muitas ONGs que fazem campanha contra encarceramento em massa. O número de criminosos presos no Brasil aumentou até 2019. Depois começou a cair. Talvez uma das razões da queda seja essa: a soltura de muitos presos durante a pandemia. Enquanto nós éramos confinados em casa, fique em casa. Os criminosos presos eram soltos. Ninguém sabe ao certo quantos foram soltos. Dizem que o Brasil tem um déficit de vagas, superlotação carcerária. Números oficiais, a última vez que eu peguei esses números, existe um déficit de 166 mil vagas nos presídios. Isso não é um problema difícil de resolver. Vejam isso. Só com a construção da refinaria Abreu e Lima, uma única refinaria, que muitos dizem que é desnecessária, o Estado brasileiro já gastou mais de 100 bilhões de reais. O que dá para fazer com 100 bilhões de reais? Tomando como base um custo estimado de 122 mil reais para construir uma vaga padrão ONU para um criminoso, com esse dinheiro, com o dinheiro da refinaria, a gente poderia construir 819 mil vagas. Ou seja,
é espaço suficiente para acomodar muito bem todos os presos atuais e deixar bastante espaço livre. Por que não se faz isso? Porque a crise dos presídios não é crise, é uma decisão política. Vencer o crime é possível. Veja o caso dos Estados Unidos, que o coronel citou aqui. Em azul, nesse gráfico, está a taxa de encarceramento dos Estados Unidos. Em vermelho, a taxa de homicídios. Os Estados Unidos tomaram uma decisão, lugar de criminoso é na cadeia. Sabe quem também acabou de tomar essa decisão? Um país aqui da América Latina chamado El Salvador. Em 2 anos, a taxa de homicídios foi reduzida em 86%. E aí muita gente diz, não, mas o governo de El Salvador adotou medidas que afrontam a democracia. Como é que se chama o assassinato de 40 mil brasileiros todos os anos? Vencer o crime é possível, e eu vou encerrar lembrando, precisamos de coragem moral para dizer que o criminoso tem que ser punido e para tomar as medidas necessárias. O resumo do plano é esse. É muito simples. Reorganizar as polícias, retomar os presídios que estão na mão das facções e atualizar a nossa legislação penal. Na minha jornada de cidadão, eu que não sou policial, não sou nem bacharel em direito, eu comecei essa caminhada tentando entender por que a gente vive com medo. Eu descobri 2 coisas, uma boa e uma ruim. A descoberta ruim é que o problema da criminalidade é muito mais grave do que nós imaginamos. A gente estava conversando sobre isso antes. Se vocês um dia sentarem com um policial e ficarem um dia inteiro ouvindo as histórias dele, talvez vocês não tenham mais coragem de sair de casa. A descoberta boa é que a solução está muito mais perto do que a gente imagina, porque nós entramos nessa situação por causa de ideias erradas que formam a base do nosso sistema de justiça criminal. Então, para terminar, eu vou deixar com vocês 2 ideias. A primeira é essa. O criminoso não é uma vítima. O criminoso é o autor do crime. E a segunda ideia que eu formulei de uma maneira propositalmente provocativa, porque a gente precisa acordar o Brasil dessa situação, dessa loucura que a gente vive, é que a sentença do criminoso não pode ser mais leve do que a sentença da vítima. Muito obrigado. Mota, muitíssimo obrigada. Nossa, que provocação para a gente começar esse dia. Realmente, assim, olhando de frente, né, para uma realidade crua e anormal, que é o que estamos vivendo no Brasil hoje, né? Bom, primeiro, bom dia, muito bem-vindo a todos, obrigada ao IFL por esse convite maravilhoso e, especialmente, por convidar, né, 3 líderes, craques nos seus setores, que nos trazem aqui provocação, mas também esperança de que, sim, é possível avançar. E nós estamos aqui em um fórum, né, onde o principal pilar é a defesa das liberdades, e nós sabemos que vivemos, né, um pacto praticamente invisível, sempre imaginando que nós estaremos com as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas casas e os nossos empregos protegidos. E isso nem sempre acontece. E qual o reflexo, né, de tudo isso que a gente já viu aqui um pouco? É justamente esse medo que nos aprisiona, o medo que nos aterroriza, o medo que nos impede de investir, o medo que nos impede de empreender, que nos impede de ser mais criativos, que nos impede de ter uma vida plena como cidadão, de usufruir das nossas cidades, de usufruir com as nossas famílias do nosso dia a dia. E isso não pode mais acontecer. Porém,
não depende exclusivamente do Estado. Mais do que nunca, e acho que o Mota encerrou, né, a fala dele falando um pouco sobre isso, nós, como sociedade, precisamos também nos entender responsáveis por impactar positivamente a mudança dessas narrativas equivocadas, a mudança, né, de uma estratégia que a gente vê enraizada não só nas universidades, na mídia, mas, como já foi se comprovado, também no setor público, no próprio Estado. Né? A gente sabe, agora há pouco tempo, inclusive, foi noticiada uma grande operação, onde se vê que, por exemplo, o crime organizado está absolutamente infiltrado na economia formal, infiltrado no Estado, infiltrado nas polícias, e nós precisamos, como sociedade, enfrentar esse dilema e enfrentar esse grande temor, esse desafio para o Brasil. E eu acho que hoje a gente está tendo o privilégio aqui de ouvir estes 3 painelistas que abordam três pilares, no meu entendimento, absolutamente fundamentais para a gente transformar a segurança pública brasileira. Primeiro, a vontade, a doação do setor privado, do empreendedor, do cidadão, de colaborar e de fazer a sua parte. Acho que o Eric trouxe aqui, né, que antes de ficar reclamando do teu assalto e de tudo que a gente tem visto, tu tomaste a frente e decidiste ser protagonista na transformação do teu país, criando uma empresa extraordinária, te colocando à disposição, prestando serviço e tentando achar brechas para agir junto com o setor público. Por outro lado, temos o coronel trazendo um dos pontos mais fundamentais para a transformação da segurança, que é a vontade política e a ousadia de enfrentar sistemas, corporações, de quebrar paradigmas e de conseguir, com coragem, que é o motor principal para a gente transformar não só a segurança, mas para a gente transformar esse país, como é possível, através de uma vontade política, a gente realmente conseguir resultados concretos. E o Mota traz aqui um pilar absolutamente fundamental, que é mergulhar no mundo do crime, e onde ele nasce, como ele nasce, e por que, no Brasil, nós, em algum momento, passamos a deixar de tratar criminosos como criminosos, bandidos como bandidos, e passamos, de alguma forma, a marginalizar a polícia, a desacreditar e desautorizar o poder de um policial. E eu acho que tudo isso reflete nessa realidade que a gente tem hoje, mas, por outro lado, traz aqui, com o maravilhoso depoimento dos nossos painelistas, um facho de esperança. Temos, sim, empreendedores capacitados e com vontade de transformar, pensadores que vêm e que já foram, né, o Mota já foi secretário de Estado, conseguiu colocar em prática toda a sua capacidade, né, de discernimento e de agir e vontade política. Então, frente a isso que a gente já viu, eu queria deixar uma pergunta comum para os nossos painelistas, que é o seguinte: o Brasil nem sempre foi um país inseguro, né? A gente, pouco tempo atrás, assim, os nossos pais, pessoas um pouco mais velhas, tinham total liberdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de ter seus filhos indo e vindo para as escolas a pé, de bicicleta. Esse mundo já existiu no Brasil. Eu queria ver como que vocês acham, em que momento o Brasil teve essa virada? Em que momento essa escalada
da violência e essa escalada de impunidade tomou conta da vida dos brasileiros. Vou começar, Coronel, por favor. Bem, eu penso que por volta da década de 80, nós tivemos uma mudança um pouco mais visível desse tipo de pensamento. E a gente vê isso de uma forma muito acentuada. Existe hoje, no Brasil, sobretudo em algumas regiões do nosso país, falando de São Paulo, em algumas regiões específicas de São Paulo, uma aceitação da atividade criminosa. Eu vou explicar isso através de alguns exemplos vivenciados. Antigamente, você ia numa rebelião de presídio, é um fato bem marcante isso. Você ia numa rebelião de presídio, o criminoso ele subia no telhado do presídio para tentar, de alguma forma, transmitir a sua mensagem para a grande mídia, que estava ali com um helicóptero, alguma coisa. Era interessante que as mães dos presos iam lá, e o preso, por uma questão de psicologia social, ele respeita muito a mãe. A mãe não abandona ele, todo mundo abandona, menos a mãe. Não é? Então ele respeita a mãe. As mães iam lá para dar bronca no camarada. Ele via a mãe lá de cima do telhado do presídio, ele sumia num terreno. A última rebelião que eu fui, como capitão da polícia, havia 17 reféns no presídio, agredidos. As mães foram lá para incentivar os filhos a matar os reféns. Então, isso é uma mudança social que a gente observa. Isso você não acha em livro, você não acha em apostila, muito menos nos livros que o Mota citou, e nunca se fala nisso nas faculdades de Direito. As pessoas não entendem isso. Que isso dá para o criminoso uma força muito diferente do que ele tinha no passado, que ele não tem mais a reprimenda da sociedade que está próxima a ele. Muito pelo contrário, existe uma transformação desse criminoso numa espécie de herói. Uma espécie de herói de algumas comunidades. E o criminoso que ganha muito recurso com isso, incentiva fortemente isso. Isso vai fazer com que esse criminoso seja muito mais cruel do que o criminoso lá da década de 60, de 50, de 70, muito mais violento, vai utilizar de violência sem menor critério de avaliação, mais ou menos como uma frase que colocou ali agora, numa apresentação. Então, ele matar uma pessoa, para ele, é irrelevante. É quase um direito dele. Quando você tem um indivíduo assim, você está diante não de um criminoso comum, mas de um criminoso organizado e um quase terrorista. E é isso que as polícias têm enfrentado hoje em dia, e mesmo assim, sem ter ferramentas legais adequadas para esse enfrentamento. Hoje você tem algumas situações absurdas, que quando você fala para um colega seu de algum país moderno, ele quase nem acredita. Ele fala, não é possível. Aqueles números que eu citei na minha fala, mas principalmente essa forma como o criminoso ele é paparicado no Brasil. Eu acho que não existe nenhum tipo de gente mais paparicada no Brasil do que o criminoso. O que é um contrassenso. Porque o que ele faz? Ele rouba, ele mata, e o resultado está aí, os números estão aí. Os números, nós vamos esconder os números. Os números absolutos do Brasil são uma tragédia humanitária, de 40 mil mortos por ano. Já chegamos até bem mais do que isso. Então, um fator que eu acho importante é essa transformação, essa bandidolatria tão forte, tão potente, tão massiva, vai fazendo com que, isso eu já vi várias vezes, às vezes até a vítima, ela fala, ele me roubou, quase pedindo desculpa, para você ver como que isso chega, nós estamos às margens de um abismo, se a gente não tomar cuidado, se os líderes não se levantarem, mas principalmente um abismo mental também. Isso faz parte dessa doutrinação que foi muito bem citada,
pelo Mota, só que é uma doutrinação muito incoerente. Incoerente a ponto das pessoas ignorarem 40 mil mortes por ano. Muito obrigada. Mota, que momento foi essa virada? Bom, você falou da geração mais antiga, que eu sou da geração mais antiga, e eu passei a minha infância num Brasil onde não se falava de crime. Eu morei até os 13 anos de idade em Salvador e nunca na minha infância, até os 11, 12 anos de idade, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu nunca ouvi falar da palavra crime. Nunca. Nunca conheci ninguém que tivesse sido vítima de qualquer crime. Eu morava numa casa com um murinho de nada e era uma vida maravilhosa. Então, isso aconteceu no Brasil há pouco tempo. Qual foi o marco, né? Enquanto o coronel estava falando, eu estava lembrando aqui. Tem alguns. Eu acho que um dos marcos foi a última grande edição do Código Penal e do Código de Processo Penal em 1984. Foi a lei que criou várias dessas coisas que a gente hoje reconhece como absurdos completos, como saidinha, progressão de regime, que é uma ideia doida. É a ideia de que qualquer criminoso tem recuperação e de que você vai soltando ele aos poucos e isso, por si só, resolve o problema. Isso aconteceu como parte de um processo que foi uma espécie de ressaca cívica pela qual o Brasil passou quando saiu do regime militar. Eu tive essa experiência. Era uma época em que você acreditava que a democracia é a solução para tudo. É o voto, eleição direta. Agora os problemas do Brasil acabaram. E, ao mesmo tempo, essa ressaca cívica provocou no Brasil, criou o terreno para a adoção de uma doutrina jurídica chamada garantismo penal, que foi criada na Itália como reação à luta antiterrorista. E essa doutrina diz o seguinte: é muito importante no processo penal você garantir os direitos do réu. A gente está vendo pelas essas que está acontecendo no Brasil que só vale para criminoso violento, né? Mas isso no Brasil foi interpretado como uma obsessão com o direito do criminoso e a vítima foi jogada no lixo. Só que a gente levou 20, 30 anos para acordar para isso. Isso aconteceu também simultaneamente com a consolidação da hegemonia do pensamento de esquerda no sistema educacional e na cultura. No Brasil, se vocês puxarem pela memória, vai ser difícil vocês lembrarem de uma minissérie, do filme, de uma novela que apresenta o policial como um herói, alguém que se sacrifica, que protege a sociedade. Vocês provavelmente só vão lembrar de um, o Tropa de Elite, que apresentou o Capitão Nascimento, que foi por acidente, né? Não era para ele ser um herói, ele foi um herói acidental, mas o resto, você vê a novela que tem a traficante glamurosa, os bandidos cheios de charme. E, por último, o último fator foi na década de 80, Coronel, me cuide se eu estiver errado, que começou a hegemonia do controle territorial do narcotráfico nas favelas. No Rio de Janeiro, eu me lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que eu vi um criminoso armado de fuzil, foi num jornal de uma grande emissora, não vou falar o nome, mas vocês sabem qual é, na favela da Rocinha. A reportagem mostrava 3 traficantes em pé em cima de uma laje e um deles tinha uma metralhadora disparando para cima. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí, você junta essas coisas todas, tem a nossa realidade de hoje. Obrigada. Coser. Vou ser bem breve aqui, porque estourou o tempo, mas para não chover no molhado, né, concordo, acho que integralmente. Eu vou só ressaltar um ponto que o Mota acabou de falar, que é do domínio territorial. Hoje, a operação, né, que a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo fez para desbaratar o que o PCC tem, 30 bilhões de reais confiscados, isso demonstra o poder que tem quando você tem domínio territorial. Baixada Santista, Caraguatatuba, região, consegue territórios, né, precisou da Operação Escudo para conseguir retomar o controle territorial daquela operação. No Rio de Janeiro, quando o Mota assumiu como secretário, foi logo depois da intervenção federal, ou foi depois, né?
foi logo depois, e exatamente para retomar o controle territorial. A gente tem a questão de soberania, que eu acho que a gente fala muito pouco aqui, mas essas facções têm orçamento para ter uma corrida armamentista contra o Estado. Se eu estivesse na posição de qualquer um dos dois, como gestor público, eu ia botar o aparato do Estado para fazer esse combate. O problema que acontece aqui, o relato que eu fiz, que a Bruna fez mais cedo, é que o recurso é limitado, todo mundo aqui sabe, tem o trade-off, tira o recurso para policiamento de comunidade, policiamento ostensivo, e aí o roubo de menor potencial ofensivo acaba passando batido. O bandido é esperto, aprende que se roubar ali não tiver consequência, vai continuar roubando, como o Mota falou várias vezes, o coronel também falou, vai aprender que pode fazer aquilo ali. E acho que essa consequência do que a gente vive hoje, você pode ligar nisso. O facção criminosa tendo controle territorial, conseguindo fazer um controle armamentista contra o Estado precisando divergir recurso para isso, o cidadão médio que não mora em território de enfrentamento, que é o grosso da população, sendo vítima de crime de roubo de celular e com a sensação de impunidade, de impotência, que se aconteceu comigo, eu não vou nem fazer boletim de ocorrência, porque nada importa. A Gabriel aqui, a gente trabalha só com isso especificamente, né, que é crime de propriedade, a gente consegue ajudar algumas coisas de crime organizado com placa de veículo, mas, por isso que eu falei no começo, o problema passa pelo Estado, porque é uma questão territorial, uma questão de soberania. E se a gente não conseguir resolver isso, a gente não tem chance de resolver o resto. Acho que todo o resto que foi falado aqui mais cedo é importantíssimo, mas hoje, para mim, é a questão talvez mais importante de segurança pública, e acho que pouco tempo é dedicado a discutir isso. Muito bom. Bom, mais uma pergunta para todos, que é pegando o teu gancho aqui. A gente sabe que a maior parte dos municípios, dos estados brasileiros, tem profunda carência de recursos financeiros, né, para investir em inovação, para investir em tecnologia. Boa parte deles mal consegue pagar a folha de pagamento em dia. Então, é um desafio estrutural que a gente vê a maior parte dos estados e municípios brasileiros passarem. Então, eu queria, começando com o Coronel Cássio, dentro desta realidade, como que a gente consegue trazer uma estrutura, uma infraestrutura, um ambiente mínimo para que o setor público consiga receber parcerias privadas, como a da Gabriel, por exemplo, e conseguir, unindo forças, impactar realmente a segurança pública. E São Paulo, desculpa, é uma exceção, né? Porque é um estado rico, pujante, a cidade de São Paulo também, mas a realidade brasileira, a maioria, a gente não tem esse privilégio. Nós temos uma realidade nacional bem heterogênea. Mas o que você pode fazer? Você pode criar módulos de segurança, que é o que as polícias, de certa forma, elas fazem ao distribuir seus efetivos, seus recursos, baseados em alguns critérios, como população, né, presença de estradas, presença de ferrovias, presença de estabelecimentos prisionais. Então, as polícias têm alguns critérios para distribuir esses recursos. Não que nos locais mais afastados, e o criminoso sabe disso, ele não vai lá cometer crime. O caso mais emblemático hoje, que está em andamento no Brasil, que é muito preocupante, e que se conecta com a Rocinha, que foi citado, e que se conecta lá com a região amazônica, é o uso da região amazônica para transporte de droga. Então, isso aí é um caso bem emblemático. Está sendo exercida muita pressão em cima desses indivíduos aqui na região sul e sudeste, e no centro-oeste também. Eles estão migrando para áreas onde você tem pouca presença policial. O estado do Amazonas e do Pará são estados gigantescos, né, do tamanho da região sudeste, então eles têm grande dificuldade como isso, efetivos, etc. Mas, trazendo para o nosso universo, para o universo mais próximo da gente, essas parcerias são muito bem-vindas. Esses projetos que a Secretaria tem hoje em andamento, ele é de tal forma aberto que empresas como a Gabriel podem estar associadas e apoiar os esforços da polícia. E qualquer cidadão pode fazer isso também. Existem mecanismos para isso. A Polícia Militar tem um programa, tem os programas dos conselhos de segurança, tem os programas das ruas seguras, onde você contribui, você tem uma rede de pessoas que se conhecem,
Foi falado aqui sobre comunidade, e as pessoas estão fugindo da comunidade cada vez mais. É um fenômeno que a gente tem notado. Fala-se muito em comunidade, mas a pessoa não quer conhecer quem divide o andar com ele no prédio, porque para não ter problema. Melhor nem conhecer, eu entro e saio e não conheço. Mas isso vai abrir espaço para o crime. Então, incentivar aquela velha e boa responsabilidade comunitária, conhecer os recursos que tem no seu bairro, na sua região, e onde você pode ajudar, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica. Sempre há espaço para melhorar. O crime está aí, ele está ativo, ele está em busca de brechas. Se ele vê uma rua que tem menos segurança, é ali que ele vai atuar. Se vê uma rua mais segura, ele não vai atuar naquela rua, porque a decisão dele é sempre econômica, a gente sabe disso. Obrigada. Mota. Eu acho que a principal frente de combate é a frente das ideias. A gente pode ter um policial para cada cidadão. Se a gente continuar acreditando que o criminoso é um pobre coitado, que pode ser preso 180 vezes e vai ser solto, não vai adiantar nada. E as ideias são a melhor arma que nós temos. A causa da situação que a gente vive hoje são as ideias erradas que até hoje são divulgadas pela mídia como se fosse verdade, são ensinadas nas escolas. Peguem os livros dos seus filhos, quem não faz isso. Dá uma olhadinha o que tem nos livros sobre polícia, sobre crime. O combate ao crime é, antes de tudo, uma questão moral. Se a gente não tem coragem de dizer que o criminoso é errado, está errado, cometeu um ato por vontade própria, ele fez essa escolha. O professor Peri Chiquida fez uma outra pesquisa com criminosos aqui de São Paulo. Presta atenção nisso. Isso é uma pesquisa científica, está disponível na internet. Podem procurar. Professor Peri Chiquida. O professor descobriu que a renda média de um criminoso aqui em São Paulo, um criminoso em atividade como criminoso, é de R$46 mil. Agora, eu quero que vocês me expliquem como é que se combate isso. Se um sujeito vira bandido e ele bota no final do mês 46 mil limpo, né? Não tem INSS, não tem imposto de renda, não tem nada. Então, a única saída é você oferecer um custo que seja maior do que o benefício que ele recebe. Mas se a gente não acredita que o criminoso tem que ser punido, se a gente, eu estou usando aqui com muita liberdade, não perde uma oportunidade de falar mal da polícia, as manchetes só são quando a polícia erra. Aconteceu há menos de um ano, Coronel, um sequestro de um ônibus na rodoviária do Rio de Janeiro. Procurem isso. A polícia veio, resolveu o sequestro sem nenhum morto na operação policial. No dia seguinte, as manchetes dos jornais não usavam a palavra polícia. Era como se o sequestro tivesse sido resolvido magicamente, organicamente. Então, eu acho que a maior contribuição que a gente pode dar como sociedade, eu acho, mais importante do que dar dinheiro, é contribuir com as ideias. Não permitam que essas ideias proliferem, não embarquem nisso, porque os dados estão aí, da fartura de informações, mostrando que crime é escolha. O criminoso ele toma uma decisão econômica. Se a gente dá todos os incentivos para ele cometer o crime, como é que depois a gente vai pedir que a polícia faça um milagre? Eles não vão conseguir isso. Então, eu acredito nas ideias. Vou até fazer um jabá aqui do livro A Construção da Maldade, do Mota. Recomendo muito, ele abre falando exatamente isso de incentivo, né? Esse rapaz que foi citado aqui pelos dois hoje, ele tem 21 anos de idade, tem 80 passagens pela polícia. Cara, 21 anos de idade, 80 passagens, eu não sei se são só depois de maioridade ou não, mas se for só depois de maioridade, ele foi preso, detido em algum momento,
a cada 2 semanas da vida adulta dele. Isso é uma insanidade. O que essa frase também fala? Que a polícia prendeu ele. Funcionou o sistema. O problema está em algum outro lugar. Chega na audiência de custódia e solta um rapaz desse pela 80ª vez. Acho que puxando um pouquinho a sardinha aqui, eu concordo com ambos, mas eu vou puxar um pouquinho a sardinha. Tem um número que eu gosto muito de dar, que é São Paulo, Londres e Pequim têm a mesma quantidade de policial por 1.000 habitantes. 20 policiais por 1.000 habitantes, mais ou menos. Só que São Paulo tem, agora com o Smart Sampa e com o Muralha Paulista, 2 câmeras por 1.000 habitantes. Londres tem 60, Pequim tem 370. Pequim é totalitário, beleza. Londres, berço do liberalismo, berço da Magna Carta ocidental, tem 60 câmeras por 1.000 habitantes. Câmera não é solução. Câmera é um proxy de investimento em inteligência e tecnologia. Como vocês falaram, não tem como ter uma viatura de polícia em cada esquina. Idealmente deveria ficar esperando, né, ter o chamado. O que tem que fazer é, a gente tem recurso escasso, alocar esse recurso da melhor forma possível. O que dá para fazer aqui muito bem? Eu acho, com poucas exceções, né, São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, por exemplo, para eu dar talvez o Mota vai conhecer, Joana Monteiro, economista da FGV, a primeira mancha criminal, pessoal, estou falando nenhuma loucura não, pegar boletim de ocorrência, plotar isso no mapa para fazer aquele mapa de calor, onde tem crime, cada tipo de crime. Primeira do estado do Rio de Janeiro foi feita em 2015. Já tinha Excel há muito tempo, Power BI, etc. São standards. Então, isso é falta de inteligência humana e artificial e todo o resto na aplicação do problema. Acho que outros estados conseguem aprender com o que São Paulo está fazendo, com o que o Rio de Janeiro está fazendo agora, mas a gente, com algumas ressalvas, a gente tem muito recurso. O recurso está mal alocado. Então, acho que tem muita coisa aqui para atuar. Muito obrigada. Gente, é assim, uma pena a gente ter tão pouco tempo, né? Vontade de ficar aqui sugando todo o brilhantismo dos nossos painelistas, mas a gente está aqui, tempo esgotado já há alguns minutos. Então, eu quero mais uma vez agradecer o convite do IFL, agradecer a oportunidade, né, desse debate, de tantas informações, de tanta provocação, agradecer a presença de todos e dizer que o mais importante na transformação, que o Mota falou das ideias, é trazer, eu estou vendo que tem escolas aqui, é trazer justamente, né, as escolas, trazer os jovens, os adolescentes, para que eles tenham consciência do seu papel e que eles, sim, podem ajudar a transformar esse país, construindo novas narrativas, colocando pilares sólidos de certo e errado, verdade e mentira. E também deixar aqui um recado, uma provocação para que a gente possa sair daqui com a nossa responsabilidade mais aguçada, que nós possamos ser cada um de nós, um líder a disseminar novas ideias, a provocar novas ideias e a combater as ideias equivocadas que nos levaram a um país tão inseguro. Um excelente dia, um excelente evento a todos. Muito obrigada.